Unidade, em nome de Jesus, né? Trazer uma palavra quentinha para nós, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor tem falado, né? E nós temos ouvido, né, irmãos? Agora temos que praticar, né? Praticar é poucos que praticam, né? É verdade, Mas ouvir são muitos. Aliás, todos, né? Todos ouvem. É forte. Escutar é fácil, ouvir é difícil, né? É, Deus. Mas o Senhor quer falar conosco mais um pouco. Eu ouvi, né? Aqui o nosso pastor falando a respeito, né? Que o Senhor quer fazer que a gente cresça espiritualmente. E nós sabemos disso. E a irmã Valéria, né, veio falando aqui a respeito também, perguntando o que é que nós vamos fazer aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor está falando. Glória a Deus. Então nós viemos procurar crescimento espiritual, né, pastor? Crescimento espiritual, porque quando nós estamos juntos, né, o Senhor fala no coração de um, fala no coração do outro, e nós vamos cada vez mais nos enchendo, né, nos inflamando, né, com o fogo do Espírito Santo de Deus, e vamos cada vez mais fazendo com que essa chama cresça dentro de nós. Aleluia. É isso que foi dito aqui agora mesmo. Quão bom é que os irmãos vivam em união, né? E eu quero deixar para os irmãos aqui uma palavra, né? Uma breve palavra, para que nós possamos assim ver o quanto é maravilhosa a palavra do Senhor. E nós sabemos que não há outro meio de chegar até ao Pai a não ser pelo Filho. Vamos falar de Jesus Cristo, né, irmão? Nós sabemos que é Ele que é a nossa, né, meta, né? Ele é o nosso alvo. E não podemos, né, errar a direção. Vamos ler João, livro de João. Eu quero estar lendo aqui um trecho de onde o Senhor Jesus Cristo aqui cura, né, um cego, né, de nascença. E nós vemos ali aqueles mestres da lei, né, os escribas, os fariseus ali, procurando, como sempre nós vamos ver na palavra de Deus, procurando uma maneira, né, de desmascarar o Senhor Jesus. E foi falado aqui também, né, a irmã acabou de ler, de tudo que ele passou por nós, né, irmãos? E eu quero estar lendo aqui o versículo 24 do capítulo 9. Eu vou estar lendo até o 31. 24 até o 31. Louvado Amém? seja Deus, amém. Livro de João, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: E chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Então lhe perguntaram: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu ele: Já vos disse, e não ouviste. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também de seus discípulos? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: Ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Nem precisava, né, irmão, de eu falar mais alguma coisa depois dessa palavra, né?
Tudo que já foi falado aqui agora, né? Desde que eu cheguei, que eu estava ouvindo aqui, né? Se resume a isso aqui. Antes nós era cego, agora nós vê. É verdade? E a gente vê aqui que esse simples cego, né, ali o qual o Senhor, eu falo simples assim porque ele era uma pessoa simples, uma pessoa que não enxergava, que em Deus de nascença tinha esse problema. Aleluia, Jesus. Se ele era cego em Deus de nascença, né, nós também éramos, né? É verdade. Mas depois que nós tornamos, né, discípulos de Jesus, nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, os nossos olhos foram Aleluia. por Jesus Cristo, né? Através da revelação dele na palavra. Eita, glória, Jesus. E aqui nós estamos fazendo o quê? Abrindo ainda mais a nossa visão quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, né? E esse povo, o qual ali estava procurando fazer com que esse homem desse a eles algo para que eles viessem ali a caluniar Jesus de algo, a fazer com que aquilo que ele fez fosse diminuído, né? E quantas pessoas nós vemos no mundo de hoje, né, procurando cabelo em ovo. Quando a palavra do Senhor Jesus Cristo vem contra a sua vontade, contra aquilo qual está no seu coração, você fica talvez procurando no YouTube um vídeo, procurando não sei aonde uma explicação, né, para que o seu pecado seja, como se diz, aceito, né? Você tem uma justificativa para que ele não precise, né, de ser curado, para que ele não precise de ser zelado. E o Senhor Jesus zela, né, meu irmão, pela sua palavra. O Senhor Jesus zela, porque ele diz na sua palavra que o zelo pela casa do Senhor, né, o consome, né? Então nós vemos que ele vem aqui através dessa palavra, quando ele diz a respeito do zelo da casa do Senhor, quando ele chega ali na casa do Pai, no templo, e vê aqueles cambistas ali fazendo atrocidades, vendendo ali, comprando, né? Aí o que é que ele faz? Ele pega um chicote de corda. Os estudiosos falam que por nome de Azorrag, eu creio que é mais ou menos por esse nome, e eles dizem que é um chicote de várias pernas, que tem arame nas pontas. Então quando dá uma chicotada, uma só vale por muitas chicotadas, né? Eu não vou dizer a quantidade, irmãos, porque assim eu estaria falando aquilo como está ao meu alcance, porque os estudiosos falam a respeito desse chicote, e ele pegou esse chicote ali e correu atrás desses cambistas que estavam ali fazendo, e disse, pelo zelo que ele tinha pela casa do Pai. O que você quer dizer, pastor? Eu estou na palavra, irmãos, né? O que eu quero dizer para vocês? O que somos nós? O templo, né? E ele diz que nós, ali naquele lugar, o povo tinha feito do templo do Senhor o quê? Comércio, não é isso? E o que nós temos feito com o templo do Senhor? O que é que nós temos feito, né? A irmã Valéria fez uma pergunta, né? O que nós estamos fazendo aqui? Eu creio, irmão, que nós estamos no melhor lugar, né? Nós estamos fazendo o quê? O que Jesus fez naquele dia, e Ele está fazendo aqui de novo, né? Ele está limpando, né, Diácono Simeão? Ele está limpando o templo do Pai. Ele está limpando o templo o qual o mundo aí fora tem colocado, né, lixo, feito de mercado, né? Esse templo aqui, o qual o Senhor Jesus Cristo vem falando para nós, né? Que não aceita, né, irmãos? Troca, não aceita que faça mercado dentro do templo do Senhor. E nós temos visto pessoas, né, para poder fazer o que estamos fazendo aqui hoje, cobrar aí rio de dinheiro para poder pegar um microfone e falar e fazer no nome do Senhor, né? E a gente vê pessoas embriagadas aí no mundo numa hora dessa, usando aquilo qual o Senhor deu para poder alojar o seu espírito, como também, digamos, propaganda,
né? Andando de maneira que não se deve, né? Se mostrando para que ali venha fazer comércio naquele templo, né? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Então a gente vê que a cegueira espiritual, né, irmãos? A qual nós viemos falar aqui, em Deus que eu cheguei, mais uma vez eu repito, né? Ela começa a sair dos nossos olhos a partir do momento que nós começamos a obedecer ao Senhor, a partir do momento que nós aceitamos Ele em nossa vida. E Ele vem fazendo a obra, dia após dia na nossa vida. Começamos sem nenhum tipo de entendimento. Mas esse homem aqui falou, né? A hora que eles perguntaram o que foi que ele fez, ele falou, não sei. Sei que agora eu vejo. Essas pessoas diminuíram o Senhor falando que quem é esse? Nem sabemos de onde ele vem, né? Eles dizem aqui na palavra, quando ele conversava com aquele cego de nascença, que já não era mais cego, ele disse para ele que eles conheciam Moisés, porque o Senhor falou com Moisés. E rejeitaram, né? Aquele que veio para poder abrir os olhos deles, assim como abriu daquele cego. E ele veio dizendo que para este cego, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve o homem que é temente a Deus. Ainda tem mais, não é só isso não. E que faz a sua vontade. Né? Amém? Amém. Vamos fazer a vontade do Pai. Vamos buscar, né? Essa pureza para o nosso coração. Não vamos deixar o inimigo fazer comércio dentro do nosso templo, o qual o Senhor nos deu para que nós pudéssemos alojar o Espírito Santo de Deus. E que Ele venha fazer isso aqui, ó, né? Isso é obra de quem? Do Espírito Santo, né, irmão? É Ele que nos une. O Senhor Jesus, quando Ele ali estava despedindo seus discípulos, o que Ele falou para eles? Que Ele iria ao Pai, mas Ele mandaria outro Consolador, quer dizer, outro da mesma espécie, né? Outro que pudesse fazer o mesmo que Ele estava fazendo aqui nessa terra. Então nós vemos que apóstolo Pedro, assim, apóstolo Paulo, vem falando a respeito de que nós devemos de cuidar disso aqui. E eles aprenderam com Jesus Cristo. Por isso Jesus é, né, e sempre será o caminho que nos leva à salvação. Porque aquele que se purifica o templo, ele é separado. Aquele que purifica o templo, ele é ouvido por Deus. Porque é isso que ele acabou de falar aqui no final quando eu li. É aquele que é temente a Deus, né, e faz a vontade dele. Esse ele ouve. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra, hein, meus irmãos? Meu Deus, louvado seja Deus. Aleluia. A irmã Marla louva um louvor para nós em nome de Jesus. Eita, glória. Santo é o nome do Senhor. E com essas palavras e com essas oportunidades e com esses louvores, Deus tocou no meu coração para falar para duas pessoas aqui, que elas não poderiam estar em outro lugar melhor. Aleluia. Hoje é sábado, né? Já está passando para o domingo, né? É vocês duas que veio comigo. Aleluia. Letícia e Maria. Não poderia ter escolhido lugar melhor para vir ouvir a palavra, abrir o coração. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Tá com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Quem souber louve juntamente comigo nessa noite. Aleluia, glória a
caído, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas cair não vou ficar. Deus, aleluia. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifique que ele cuida, adore que ele cuida. Eu tenho que lutar. Como você vai ser, você vai viver assim. Sobrevivi. Meu Deus. Glória, glória, glória. Meus irmãos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. como diz o diácono Edinaldo, a hora é nossa inimiga, né, diácono? Ai, Deus. Meus irmãos, eu quero estar agradecendo, né, essa minha rica oportunidade. O pastor Leone me deu para estar fazendo esse primeiro termo do culto, né? E agora tem duas pregadoras essa noite, né? Meu Deus, fogo, hein? Perguntei ao pastor Leone, qual das duas? Aí ele falou assim, no que Deus tocar no seu coração. Mas o diácono aqui não tá disperso, não. Ah, não. Eu já quero passar para ele. Eu já quero passar para ele, agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, né?
que agora ele vai dar o término, vai dar a oportunidade para a pregadora, né? E o término, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já que o Senhor é uma bênção, né, irmão? Fica de pé. Diaconisa Carol, convida aqui na frente, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem a outra. É o segundo tempo, irmão, viu? Muitos irmãos que teve a oportunidade, segundo tempo está vindo aí. Estenda as tuas mãos para cá, vamos estar orando para a serva do Senhor, a qual está na responsabilidade, né, e incumbência de trazer a mensagem oficial. Deus tem falado, irmão. Meu Deus, que palavra que Deus está usando e ter usado os irmãos aqui nessa noite, hein? Louvores, que palavra que o Espírito Santo está dando para os irmãos aqui nesta noite. Desde o começo, irmão, muito forte, né? Pai, aqui está a tua filha nesta noite, Senhor, nesta início de madrugada, já para domingo, Senhor. Eu apresento ela em tuas mãos, toda entidade maligna que neste momento está no mundo espiritual celestial trabalhando. O Senhor envia teus anjos para operar, tu envia teus anjos para ministrar e repreender toda seta, todo impedimento, que a partir de agora, meu Deus e meu Pai, a tua filha, Senhor, seja tomada pela graça, pelo poder, pela unção do Espírito Santo nesta noite, Senhor, que neste arraial, que neste lugar, Senhor, seja tomado pela tua glória, seja envolvido pela tua presença. Vai dela o instrumento, vai dela a ferramenta, vai dela o vaso em tuas mãos, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. De mim que vai a submeia. Deixa Deus te usar, minha filha. Lá em Deus tem coisa grande para entregar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui cansado, igreja? Não. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que estou sem palavras. Aleluia. O Espírito Santo de Deus aqui, ele vem trabalhado, ele vem falado. Aleluia. E eu ali sentada ali falando, Senhor, o que eu vou pregar? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus usou grandemente os vasos deles. Aleluia. Mas uma coisa o pastor Silomar disse aqui nessa noite. Aleluia. Que a gente tem que fazer o que Deus manda. Aleluia. E eu confesso para os irmãos que se eu fosse embora agora para minha casa, aleluia, eu iria satisfeita. Glória. Aleluia, mas eu não posso ir embora sem deixar o que o Espírito Santo de Deus, aleluia, proporcionou no meu coração para mim estar passando para a igreja, amém? Aleluia. Aleluia, ainda de pé, igreja, louvado seja Deus, vamos adorar o Senhor nessa noite, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E eu ouvi também uma pregadora, aleluia, ela disse assim, louvado seja Deus, que é tão feliz que ela vai embora para casa tão feliz quando Deus dá um puxãozinho de orelha. Louvado seja Deus. E eu quero que você possa ir para sua casa hoje feliz. Aleluia. Porque o Senhor, ele puxou a minha orelha. Aleluia. E ele pede para mim dar um puxãozinho de orelha nessa noite. Amém? Eita, aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu quero que você abra o teu coração e receba esse louvor. Aleluia. Foi falado aqui sobre dons espirituais. E cadê esses dons? Aleluia. Eu já vi os meus vasos transbordando de poder, e gigante vi caírem ao som de suas orações. Batalhas foram travadas, o inimigo destruídos, e hoje o que restou, pedaços pelo chão. Daqui de cima eu ouço o amor se esfriou, o engano e a mentira dentro dos templos já entrou, o orgulho e a vaidade já tomaram corações daqueles que eram vasos cheios da minha unção. O errado virou certo e o certo é errado, amante de si mesmos que se entregaram ao pecado.
de Deus Ele está falando nessa noite, aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia. O errado vira o certo e o certo é errado. Amantes de si mesmo que se entregaram ao pecado, distorcem a verdade com suas próprias teorias, pregando o que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar, e aquele que engana mascara vou arrancar. Eu hoje sou amor, estou aqui pra perdoar, mas brevemente a coisa vai mudar e eu virei para... Aleluia, o Senhor vai julgar. Acorda, igreja, eu estou às portas e é como um relâmpago eu vou voltar. Desperta, igreja, você não veio voltar. E ouça o que o Espírito de Deus Ele está falando nessa noite para você agora. Aleluia, acorda, igreja. É para você acordar, igreja. Se levanta dentre os mortos, porque o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ei, desperta, igreja. Conserta o teu altar e ouça o que o Espírito de Deus está a falar. Acorda, igreja, aleluia. Ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia. Conserta o teu altar. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Falando, Espírito Aleluia, Santo. aplauda o Senhor Jesus, porque Ele falou contigo. Aleluia. Porque Ele falou comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Abra a vossa Bíblia. No mesmo Espírito, igreja, não deixe de adorar, não deixe de exaltar o nome dEle. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, o verso é o 13. Aleluia, Jesus, Mateus 7, verso 13. Aleluia, louvado seja Deus. Uma palavra a qual eu sentada no sofá da minha casa, aleluia, perguntando para o Senhor: Senhor, quem que eu irei ministrar na tua noite, naquela noite, aleluia, na tua vigília, aleluia. E o Senhor mandou dizer nessa noite, aleluia, existe dois caminhos. E você vai olhar para o teu irmão que está do teu lado e vai dizer para ele: ei, existe dois caminhos. Existem dois caminhos. Meu Deus. Mas aí eu falei pro Espírito Santo: mas quem vai estar lá vai ser só crente. Vai ter só crente lá, Espírito Santo. Aleluia. Aí o Espírito Santo de Deus, eu vou falar porque eu não tô aqui para brincar, igreja. Aleluia, eu vou falar porque o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração. Aleluia, ele diz: mas é para eles mesmo. Eita, Aleluia, é eles mesmo que precisam ouvir. Aleluia, que existe dois caminhos. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, é grande a presença de Deus aqui, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. E se você puder, vamos ler comigo. Aleluia. Os dois caminhos. Aleluia. Entrai pela porta estreita, pois larga e apertada, aleluia, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, aleluia, e muitos são os que entram por ela, mas estreita e apertada é a porta do, mas
Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Eita, Aleluia. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu confesso para os irmãos que muitas palavras foram pregadas aqui já nessa noite. Louvado seja Deus. E o Senhor me deixou maravilhada. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu falando para minha irmã Diaconisa Mariana, a gente batendo queixinho ali, que eu tô um pouco nervosa. Aleluia. Porque, louvado seja Deus, é uma responsabilidade muito grande. E principalmente quando o Espírito Santo de Deus, ele requer algo de você. Aleluia, Jesus. Ele requer algo que você, além dele falar para você, ele quer que você passe esse algo para alguém. Aleluia. E esse algo é: vamos despertar. Louvado seja Deus. É para que eu e você possa despertar. É para que eu e você possa lembrar, aleluia, que Jesus, ele pregava sobre 2 caminhos. Aleluia, a tua palavra vai dizer que, aleluia, era grande a multidão. E Jesus, ele sobe ao monte e ele começa a ensinar. Louvado seja Deus. E quando Jesus começa a ensinar, aleluia, Jesus, ele vai falar das boas aventuranças. E eu fui falando com o Espírito Santo: por que eu não prego sobre as boas aventuranças? Aleluia. Mas o Espírito Santo diz: não, você vai ministrar sobre os 2 caminhos. Louvado seja Deus. E ali, quando Jesus começa a ensinar aquela multidão, ele chega nessa mensagem. Aleluia. Imagino eu, não está escrito na Bíblia, mas imagino eu, aquele povo assim como está você aí sentado e ouvindo Jesus dizer: aleluia, entrai pela porta estreita. Aleluia. Aleluia. Porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Aleluia. Imagino eu ali, Jesus ali de pé, ministrando esta mensagem. Aleluia. Para um povo que estava carente, que carecia. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu dizendo: Espírito Santo, aleluia, eu preciso ouvir essa mensagem. Aleluia. Sabe por que, a igreja, eu preciso ouvir esta mensagem? Aleluia. Porque Jesus, ele vai dizer ao meu e teu coração: quantas vezes eu e você tem deixado, aleluia, o caminho e tem desviado do caminho que leva à vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí foi quando eu entendi que quando Jesus disse para mim: você vai pregar para crente, sabe por quê? Porque muitas vezes vocês têm deixado o caminho. Porque muitas vezes, por conta disso aqui, você tem deixado o caminho. Aleluia. Aleluia. É por questão de minutos, de segundo, nós temos deixado o caminho. Aleluia. E nós estamos querendo aproveitar do caminho largo, minha irmã. Aleluia. Aí a gente ainda tem a audácia de virar para nós mesmos e dizer: ei, não tem nada a ver não, é só um pouquinho, Jesus perdoa. Ah, Jesus, ele ama. Jesus, ele ama até aqueles que estão lá no inferno. O Espírito Santo de Deus, ele foi ministrando isso no meu coração. Jesus, ele ama até aqueles que estão lá no inferno. Talvez, quem sabe, aqueles tiveram a oportunidade de ouvir: ei, existe 2 caminhos, mas fizeram a escolha errada. Aleluia. Eita, Jesus. Mas escolheram o caminho que leva à perdição. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus manda eu dizer para vocês: será que você está no caminho? Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quando Jesus disse essa mensagem, ele não serve somente de exemplo, mas ele serve, aleluia, Jesus, aleluia, de um alvo, de uma flecha, para que eu e você possa chegar até Deus. Aleluia. Não é somente exemplo. Louvado seja Deus. Aleluia.
Aleluia. E aí Jesus, ele fala assim: ei filho, o caminho largo, aleluia, ele traz facilidade. Aleluia. O caminho largo, tudo pode. No caminho largo você pode viver a tua maneira de qualquer jeito. No caminho largo você tem livre-arbítrio. Ah, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Ah, e agora não. Ah, eu vou adorar a Deus na hora que eu quiser. Ah, agora eu tenho tanta coisa para fazer. Depois eu tiro um tempo para adorar a Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você que se você anda fazendo isso, você não está no caminho estreito. Você não está no caminho que vai te levar à vida. Aleluia, porque o Senhor tem me incomodado grandemente. Aleluia, louvado seja Deus, que não é somente no deixar de adorar, mas é no fofocar, mas é no falar mal, mas é de você não abençoar o teu irmão. Sabe por quê? Porque a palavra dele vai dizer: bendizei aquele que vos maldizei. E quantas vezes eu e você tem saído do caminho, porque o irmão tem se levantado contra a nossa vida e nós está apedrejando o irmão. Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu e você tem deixado o caminho, aleluia, querendo colocar as nossas vontades da carne para fora. Aleluia. Quantas vezes eu e você tem deixado o caminho, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, dizendo para mim, para você assim mesmo, dentro de nós assim, falando assim: Senhor, tá falando mal de mim, Senhor, abre a cova, bota lá dentro, Senhor, sendo que Jesus disse assim: ei, aleluia, pode falar do Pai, pode falar de mim, mas não blasfema contra o Espírito Santo. Aí eu pude entender uma coisa, aleluia, que quando Jesus disse isso, ele fala que pode falar mal dele e do Pai. E quem que é eu diante de Jesus que não pode falar mal de mim? Eita glória. Aleluia. Aleluia. E mesmo falando mal dele, mal de Jesus, aqueles fariseus se levantavam e diziam, falavam mal de Jesus, chamava Jesus até de endemoniado. Aleluia. Mas Jesus estava ali de intercedendo pro Pai: Pai, dá mais uma chance. Pai, eu não vou desistir, eu vou até aquela cruz, porque eu creio ainda na salvação. Eu creio ainda que Ele vai escolher o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai escolher o caminho. E quem que é eu e você? Aleluia. E quem que é eu e você? Ah, não pode tocar no nome dela, não. Ah, pastor Leones, não pode falar de mal da irmã, não, pastor Leones, que a irmã tá mandando matar. Igreja amada do Senhor, se você anda falando isso, você tá fora do caminho. Glória a Deus, aleluia. Se você está falando isso, você não está no caminho que vai te levar à vida. Aleluia. E foi por isso que Deus me deu esse louvor: desperta, igreja. Conserta o teu altar. Aleluia. Ei, foi para mim também. Aleluia. Porque quantas vezes eu tenho deixado de pegar a palavra do Senhor, aquilo que vai me levar à vida eterna. Aleluia. Para pegar o meu celular, ou até mesmo para ouvir: ei, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Tá no meio de roda de fofoca. Tô me afastando do caminho. Tô me afastando do caminho. Aleluia. Quantas vezes o inimigo tem se levantado na nossa vida, dentro da igreja, aleluia, fora da igreja, dentro da nossa casa, em qualquer lugar. Mas se eu e você abrir a legalidade, ele vai entrar e você vai sair do caminho. Nós vamos sair do caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai dizer que eu e você devem obedecer, aleluia, até a vírgula que tem aqui, ó.
a gente devemos obedecer, devemos praticar. Até a vírgula que tem aqui dentro. Aleluia. E por que que nós estamos afastando do caminho? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, é numa simples conversa. Aleluia. É num simples vacilo você sai do caminho. É num simples vacilo a gente sai do caminho. Aleluia. Mas devemos ser vigilantes, vigiar todo o tempo. Louvado seja Deus. Ei, vigiar todo o tempo. Porque tem pessoas lá fora que estão tão amarradas no pecado, tão amarradas ali no pecado, que quando Deus usa uma pessoa para ministrar ali para aquela pessoa, ela vai falar assim: ah, Jesus, ele me ama. Jesus, ele conhece o meu coração. Ah, Jesus, depois eu dou um jeito, depois eu chego até Jesus e peço perdão. Mas é como eu disse, igreja, Jesus, ele ama até os que estão no inferno. Ele ama. Só que infelizmente a escolha do caminho quem faz é eu e é você. Aleluia. Jesus, ele vai dando a corda, ele vai dando a corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Mas só que Jesus, ele não solta a ponta. Jesus, ele não solta a ponta. Aleluia. E muitas pessoas, aleluia, hoje estão condenadas. Aleluia. Não foi porque Jesus soltou a ponta, foi porque elas mesmas cortaram a ponta. Meu Deus. Foi porque elas mesmas cortaram a corda, cortaram a conexão, a ligação ali com Deus. Elas mesmas cortaram. Jesus, ele não saiu do lugar, ele está no mesmo lugar, ele está ali de braços abertos esperando. Aleluia. Ele está usando os vasos dele para ministrar. Ei, tem dois caminhos. Aleluia. Mas abre o teu ouvido e escuta. Aleluia. É você que escolhe. Eu estou segurando a ponta, mas é você que escolhe o caminho. Aleluia. É você que sabe para onde que você quer ir. Aleluia. E se eu não falar para você, eu estou sendo hipócrita. Existe o céu e existe o inferno. Aleluia. E depende de você qual caminho que você vai seguir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Muitas vezes a gente abre legalidade, aleluia, para que o inimigo venha trabalhar. Aleluia. Sabe por que, igreja, eu falo? Porque o diabo não pega você e põe você para fazer. Não. Ele lança a seta. Aleluia. É você que abre a legalidade, dá espaço para ele e deixa ele te tirar do caminho. Ele não vai pegar você, pegar na sua mão e vai falar assim: ah, eu vou te pôr aqui e você vai fazer. Não. Você que escolhe se você vai fazer ou não. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus, ele falou muito no meu coração, é que nós cristãos, esquecemos disso. Tem momentos, uma coisa que eu estou fazendo, aleluia, me esforçando, igreja. Porque se eu falar para vocês que eu nunca fiz, que eu nunca fiz ou que eu nunca faço, eu estou mentindo para mim, mentindo para Deus e mentindo para vocês. Aleluia. É quando eu e você sair do caminho, aleluia, para falar algo do nosso irmão. Ou quando vem alguém enviado pelo diabo, porque o diabo ele envia, sim, e começa a falar mal do irmão do seu lado e você cai na ladainha. Igreja, isso também é sair do caminho, sabe por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. O mesmo céu que eu quero ir, eu quero que você vai também. Aleluia, louvado seja Deus. E isso me agrada, que aqui, aleluia, não tem somente uma denominação. Aleluia, tem várias denominações aqui. Sabe por quê? Porque aqui não vai ser pregada placa de igreja, não. Aleluia, é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, é o céu. E o céu que eu quero ir é o céu que você vai também. Aleluia, louvado seja Deus.
Independentemente da igreja que você ministra, que você congrega, não. É o céu, igreja. É o céu aqui, é o céu. Todos Glória a nós Deus. estamos trilhando um caminho para o céu. Aleluia. E Deus pediu para mim alertar você, igreja. Aleluia, a respeito desses dois caminhos. Para que eu e você possamos olhar, será qual o caminho que nós estamos trilhando? Qual que vai ser o destino desse caminho? Qual vai ser a nossa chegada? Aleluia, será que nós vamos ser buscados por Jesus? Meu Deus. Aleluia. Será que nós vamos poder chegar no final, no findar do nosso caminho ali no céu e poder abraçar o Todo-Poderoso? E poder dizer, valeu a pena? E poder dizer, ei, eu cheguei no final do meu caminho, mas foi para a vida eterna, porque é isso que Jesus quer dar para mim e para você. É vida, é vida, é vida, é vida. Porque ele diz, ainda que morra, se você crer nele, ainda que você morra, viverá. Aleluia. É vida. É esse caminho que Jesus quer para mim e para você. Aleluia. É esse caminho que o Espírito Santo de Deus me incomodou tanto lá dentro da minha casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele diz assim como eu quero dizer para você: ei filho, ei filha, você tem o privilégio de ser chamado de filho. Olha isso. Ô, glória. Será que você está trilhando o caminho da vida? Aí eu sentada naquele sofá, irmã, o Senhor, ele me passou como se fosse um filme na minha mente, assim, ó, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, de tudo aquilo que eu andava fazendo no meu dia a dia. Aleluia. Teve uma pessoa na igreja, eu não sei quem, não sei se está aqui, eu não lembro. Não lembro. E aquela pessoa, ela ministrou algo que tocou muito no meu coração. Aleluia. A pessoa até passa. Eu acho que foi até o pastor Leões, eu não lembro. Que até passa na frente. Aleluia. E a Raque é desse tamanhozinho assim, é baixinha assim, ó. E a Bíblia tá lá. Eu não sei quem, o senhor. E a Bíblia tá lá. E a pessoa até passa. E eu olhei pro meu esposo e falei, meu Deus. Falei, Jesus. E a Raque é baixinha assim, e a pessoa até passa, olha assim, nossa, eu tenho que ler a palavra hoje. Nossa, eu tenho que pegar na Bíblia hoje. Aí você faz igual Marta. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... E a Bíblia fica lá. E parece que ela até te chama, sabe? Quando você tá passando assim, ela te chama e fala assim, me abre. Vem meditar. Sabe? Parece que ela até te chama. Mas aí... os afazeres, sabe? Aí a gente acaba que esquece e fala, não, mais tarde. Não, na hora que eu for deitar eu pego um pouquinho. Aí na hora que você vai deitar, tá tão sobrecarregado do dia a dia, tão cansado. Aí você acaba que não pega. Sabe? E o Espírito Santo de Deus foi falando isso no meu coração. E aí Deus me fez lembrar disso, que eu não lembrava quem tinha sido a pessoa, né, que tinha pregado, mas o pastor falou que foi ele, louvado seja Deus, no culto de ensino, né? E Deus me fez lembrar disso, igreja, que é real, isso acontece na nossa vida, é verdade. Aleluia. E isso é um complemento para mim e para você ainda continuar no caminho. Porque se eu e você não meditar na palavra do Senhor, igreja, a gente vai se afastando a cada dia mais do caminho. Porque a gente esquece.
Porque a gente tem que viver, tem que ler, guardar e praticar. E se a gente não lê, a gente não guarda. E se a gente não guarda, a gente não pratica. Aí como é que a gente vive no caminho? Eita, Jesus. Aleluia. É E a palavra forte. do Senhor, ela se renova a cada dia. Ela vai se renovando a cada dia. Aleluia. Eu posso ler aqui Mateus 7:13 aqui hoje. E amanhã for me dada a oportunidade para ministrar a mesma palavra. A palavra vai ser renovada. Aleluia. Então por isso da importância de eu e você abrir a mensagem todos os dias. Para que a gente não venha se afastar do caminho que nos leva à vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: não se afaste do caminho. Não se afaste do caminho. Por nada. Por nada, hein? Não se afaste do caminho. Por nada. Aleluia. Glorifica ao Senhor e eu quero agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Palavra, né, irmão, para nossas vidas, né? Meu Deus. Ela falou sobre algo aqui e aconteceu um fato comigo o ano passado, em agosto, dia dos pais. Eu estava no estado de Goiás, ia pregar, preguei no sábado, depois ia pregar no domingo. E eu estava na casa do pastor e esse dia minha esposa não tinha ido comigo. E o que mais acaba com a amizade verdadeira hoje é a fofoca, não é? Quantos pastores que têm uma amizade um com o outro, lindo, irmã, obreiro, diácono, presbítero, e através de uma fofoca e distância acaba com tudo. Né? E tantas coisas chegou no meu ouvido: ó, pastor, tá falando de você isso, falando isso aqui, tá falando isso, pastor falou isso aqui, pastor falou isso aqui. E aquilo foi acabando comigo, porque a gente é carne. A gente nunca anda 100% no Espírito, né? E os discípulos, você pode ver que muitas vezes andou na carne. Jesus falava para eles orar, eles não oravam, que chegava a hora, tá chegando a hora dele. E eu falei: rapaz, eu preciso ligar para esse pastor. O Espírito Santo falando comigo. E o dia dos pais estava lá no pastor, lendo uma palavra para me trazer de noite no culto. Acho que era culto de jovem, se eu não me recordo. E eu liguei para ele e falei assim: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Tem um algo que está me incomodando muito. Se eu fiz alguma coisa para o senhor, eu quero pedir perdão. Ele falou: vá, você não fez nada para mim não. Eu falei: não, porque tá algo que está incomodando eu, pastor. Ele falou: não. E hoje nós conversamos. Hoje ele chamou para ir na casa dele. Você vê, a cara através de uma fofoca que chegou em mim. E aquilo foi remoendo e entrando e entrando. Então não deixe isso entrar não, irmão. Aleluia. Eu estava um dia dentro do meu carro conversando com o Espírito Santo e perguntei para ele. Eu falei: Espírito Santo, quem que vai mais para o inferno? O ímpio ou o crente? Ele falou: o crente. Aí eu falei: mas por que é o crente? Falou assim: porque com essa palavra, como o pastor Sulemar falou e como a diaconisa Carol falou, mas não pratica. Meu Deus. Aí o Espírito Santo falou pra mim: o que a palavra diz? Amor. Mas muitos que estão dentro da igreja não tem amor. Glória a Deus, aleluia. Desse jeito. Eu falei: eu preciso virar mais crente, que ainda não sou convertido direito não. Aleluia. Amém? Tá com a oportunidade a obreira de ano para estar louvando. E depois a missionária Celisvânia também logo em seguida. Em nome de Jesus. Já que meu Deus abençoe a vida do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Profeta Frávio. Puxa. Nós aprendemos mais, né, irmão? Louvado seja Deus. Até eu serviu pra mim aqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, motivo de alegria estar aqui, né? Ô, glória, estou muito alegre de ver, né, todo mundo aqui. E eu estar aqui juntamente com os irmãos, né, que Deus tenha abençoado grandemente.
E Deus é maravilhoso, né? Palavra abençoada. Até agora o Senhor tem falado. Eu tô ali dentro ali, que eu tô correndo atrás do meu pequenininho, mas eu tô aqui ligadinha aqui em tudo que o Senhor tá entregando aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele tá falando grandemente aos nossos corações. E é muito bom quando o Senhor puxa a nossa orelha, porque ele nos ama. A palavra do Senhor vai dizer, né? Que o, aleluia, glória a Deus, o Pai, ele corrige o filho a quem ele ama. E o Senhor, ele ama cada um de nós, e ele tem corrigido a nós, porque ele quer mais de nós. Aleluia, glória a Deus. E ali, glória a Deus, aleluia, hoje no meu lar, ali eu fazendo os meus afazeres, e o Senhor falando ao meu coração, aleluia, glória a Deus, através de um louvor que fala assim, né, que a fama passa, que o dinheiro passa, mas que a presença do Senhor, ela continua, aleluia, para sempre, aleluia, e o fogo do Senhor arderá continuamente, aleluia, glória a Deus. Então que nós não venhamos deixar este fogo apagar em nosso meio, que nós não venhamos deixar este fogo apagar em nossos corações, que nós venhamos continuar acesos, aleluia, porque o Senhor, ele prometeu um grande avivamento, e muitas das vezes nós ficamos esperando esse grande avivamento em nosso redor acontecer, muitos pular, muitos gritar, mas o grande avivamento começa dentro do nosso coração, quando nós decidimos mudar e renunciar aquilo que não está agradando ao Senhor, aleluia, é aonde, aleluia, glória a Deus, o grande avivamento começa dentro dos nossos corações. E eu gostaria, aleluia, que os irmãos me ajudassem a louvar este louvor em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória Glória a Deus. Aleluias. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar?
Senhor é que é mesmo, meu Deus amado, aleluia. Oh, Deus querido, nos ajude a melhorar, meu Pai, a cada dia, aleluia. Oh, meu Deus querido, aleluia. Guarda o nosso coração, meu Pai, na tua presença, para eu não pecar contra o Senhor, meu Pai, aleluia. Oh, glória. E outro igual não há, não há. E outro igual não há. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus, Senhor, na terra e céu, e outro igual não há. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluia, que é digno de toda adoração, aleluia. Glória a Eu agradeço Deus. a oportunidade e as palmas sobre a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus tremendo, Deus santo, Deus eterno. Glória Vai falando com o teu povo, Espírito Santo. Aleluia. Continua nos renovando, Senhor. Continua nos corrigindo, nos ensinando, nos capacitando, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. O Senhor preparou essa noite para nós estarmos buscando a face do nosso Deus. Estamos vindo de outro culto. Pensa que glória, que maravilha, que coisa linda que aconteceu. Porque quando nós nos dispomos, igreja, a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor, o Senhor, Ele faz maravilhas. O Senhor, Ele opera poderosamente. O Senhor, Ele abre os céus. Estava ali como Estevão, pastor Leone, vendo os céus abertos naquele lugar. E a gente vê qual é o poder, quão grande é o poder da igreja estar em comunhão. A gente tem vivido dias maravilhosos na presença de Deus. A gente tem sentido uma glória que a gente ainda não tinha sentido nos tempos que nós estamos vivendo. Aí nós vemos que verdadeiramente a volta de Cristo está por um segundo. Aleluia. Porque o Senhor nunca se revelou num tempo onde a geração é pecaminosa igual a nossa, do jeito que o Senhor está se revelando. Aleluia, Jesus. Nós estamos numa terra muito seca. Muito seca, muito seca, muito seca. E mesmo assim a glória do Senhor, ela se manifesta. Mesmo assim a presença do Senhor, ela está ali, fiel a nós. Por quê? Porque não é pelo outro, igreja. É por nós, é o nosso coração que tem que estar desejoso. Quantas das vezes a gente entrava no templo e chegava ali, tinha uma, duas pessoas, meu coração entristecia. E o Espírito Santo de Deus, lá naquela matinha, a missionária Viviane começou a tratar comigo naquele lugar. Perguntou pra mim, a adoração é para o homem ou é para mim? Ali eu comecei a aprender que independente de tiver uma ou duas pessoas, mas se a gente tiver ali verdadeiramente para adorar o nome santo do Senhor, Ele se faz presente. Glória a Deus, aleluia. Ele se faz presente. Mas como foi dito aqui nesta noite, não adianta ter um lugar onde tem multidão
Foi falado aqui a meditação na palavra de Deus. Jó é um homem que fugia do mal. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que o próprio Deus ali deu testemunho dele. E aquele homem ainda não conhecia Deus. Ele disse que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas quando ele passa pelo processo, ele termina dizendo: hoje eu conheço a Deus porque os meus olhos veem. Glória a Deus, aleluia. Como que o olho de um ser humano vai poder ver a Deus, irmã Valéria? Que jeito que um ser humano vai ver a Deus? Mas o processo que Jó passou, ele tinha certeza que se não fosse Deus, ele não conseguiria ter passado. O que você está passando nesta noite, neste tempo, neste momento da sua vida, na sua casa, no meio da tua família, o que você tem passado? Será que você tem murmurado ou será que você tem glorificado a Deus? Porque o Senhor só vai colocar nós numa guerra, numa batalha, porque Ele sabe que nós vamos conseguir vencer com a ajuda dEle. Porque se não fosse dessa forma, Ele não permitiria, porque o Senhor, Ele conhece a minha estrutura e conhece a tua. Se você está passando por algo, agradece ao Senhor. Aleluia. Se você está passando por uma adversidade, agradece ao Senhor, porque é nessas adversidades, é neste processo que você vai verdadeiramente receber o melhor de Deus, que é conhecê-lo Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aprender, igreja, a ser crente. Vamos aprender. Vamos aprender, como foi dito aqui, o quanto que a gente tem sido falho, o quanto a gente tem sido fraco, o quanto muitas das vezes até pensamento em desistência vem na nossa mente, igreja, porque não é só na minha, mas é na da igreja, igreja. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vem dizendo para nós, Salomão escreve, que se nós mostrar frouxo, no dia da angústia nossa força vai ser pequena. Mas quando a luta ela está travada e você começa a dobrar o seu joelho e clamar a Deus, igreja, o Senhor Ele vai te dar força da onde você nunca imaginaria que você teria. É porque o Senhor Ele precisa de nos provar, o Senhor Ele precisa de nos limpar, o Senhor Ele precisa de nos transformar de dentro para fora. Glória a Deus, aleluia. Pastor Leone foi ali me cumprimentar, falou quanto tempo? Falei, é necessário esse tempo. Porque há um tempo que é só a gente e Deus. Há um tempo que a gente vai querer alguém do nosso lado e não vai ter, porque é a gente e Deus. Então quando alguém estiver afastado de você, não reclama, porque você não sabe se o processo que a pessoa está passando é ali, aquele momento que ela precisa de ter com Deus. Salomão ele escreve que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Muitas das vezes nós vamos abraçar, mas também é necessário deixar de se abraçar. É necessário, irmã Luana. Por quê? Porque nós precisamos de conhecer a Deus. Tem processo, irmã Luana, que o Senhor Ele nos tira. Nós está dentro de casa, no meio da nossa família, mas parece que a gente está num deserto muito grande. A gente está no meio de todo mundo, no meio dos irmãos da igreja, mas parece que a gente está num deserto muito grande. Mas é no final deste deserto, irmã Luana, é que Deus tem algo preparado para nós. E é por isso nós precisamos de passar pelo deserto glorificando ao Senhor. É por isso que nós precisamos de passar pelos desertos exaltando o nosso Deus. É por isso que nós precisamos estar firme quando nós entramos no processo de deserto. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você está no deserto, você ouve a voz de Deus. Aleluia. Porque quando você está no deserto, irmã Luana, a gente ouve a voz de Deus. Você nunca esteve sozinha, você nunca vai estar sozinha. Ai, se você ainda está de pé, porque o Senhor está te sustentando e Ele vai continuar te sustentando, mesmo que dentro da tua alma parece que tem
de Candaramanaia. Porque quantas das vezes é tão difícil a gente pegar o microfone para adorar ao Senhor, e a única coisa que a gente quer é ser ministrada, mas eu preciso de ministrar, mas é ser ministrada que eu quero, mas é dessa forma que o Senhor nos quer. O Senhor, Ele nunca vai nos deixar largo, o Senhor, Ele nunca vai nos deixar sem prova, porque quando nós estamos no deserto, quando nós abrimos a nossa boca, não é nós que vamos falar, igreja. Quando nós abrimos a nossa boca, não é nós que vai louvar. Quando nós abrimos a nossa boca, não vai ser nós que vai pregar, mas é o Espírito Santo de Deus, porque nós não temos palavra para isso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Muitas das vezes a gente acha, meu Deus, mas esse processo que eu estou passando, ele é tão longo, ele está tão comprido, parece que não tem fim. Aí é momento de nós olhar para nós, para dentro de nós. Porque muitas das vezes, pastor Leone, a gente fica no deserto. É porque o Senhor, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos moldar, e nós não deixamos o Senhor trabalhar em nós. É por isso que Deus disse para Jeremias: Jeremias, levanta. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, toma uma posição. Jeremias, toma uma posição. Levanta, diz Jeremias. Aí depois que você levantar, Jeremias, você desce. Eita, Jesus, aleluia. Mas como assim, se eu acabei de levantar, como eu vou descer? Deus está dizendo, toma uma posição e desce em humilhação, que aí Deus vai falar conosco. Aí Deus fala com a igreja. Aí Deus vai falar. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que é que nós vemos hoje? Nariz empinado, irmão. É porque eu tenho a oportunidade de pegar o microfone, então eu posso e eu faço. Meu Deus, é verdade. Eu posso corrigir, às vezes nem estou vivendo aquilo. Eu posso falar o que eu quero falar, mas eu só estou falando porque viver eu não vivo. Se toda a igreja que aqui está reunida tomou posse dessa palavra que a irmã Carol trouxe, vai ser um crente melhor amanhã. Vai ser um crente melhor, porque eu visto saia longa, porque eu não pinto o cabelo, porque eu não corto o cabelo, porque eu não pinto as unhas. Eu acho que eu sou superior àquilo que faz todas essas coisas. Meu Deus! Mas se lembrando que outrora a gente também fazia. É verdade. E a misericórdia do Senhor nos convenceu, nos alcançou, e hoje nós estamos aqui limpos. Glória a Deus! Por fora e por dentro, como tá? Sepulcro calhado? Meu Deus. Será que nós já aprendemos a tirar a trave do nosso olho? Meu Deus. Será que nós já conseguimos isso, igreja? Será? A irmã Carol acabou de dizer aqui uma responsabilidade muito grande. E verdadeiramente é uma responsabilidade muito grande. O meu esposo, todo domingo, ele me dá oportunidade para pregar a palavra do Senhor. E eu falando, Senhor, o Senhor está me colocando no estreito, porque como que eu vou falar de uma coisa que eu não vivo? Eu preciso viver para depois pregar. Meu Deus! Aleluia! Como que eu quero ver a vida restaurada do meu lado se eu estou pregando e não estou vivendo? Aleluia! Aqueles liderados que estão ali ouvindo a palavra do Senhor, como que vai ter mudança na vida deles se eu estou com mentira no altar do Senhor? Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Eita, agora, meu Pai. Irmãos, direcionada pelo Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, Aleluia! não se iluda com barulho, É Deus! não se iluda com línguas estranhas. Glória! A Bíblia diz que aquele que pede, Deus dá. Não é porque está com a vida em santidade, É não. verdade, Deus. Mas nós precisamos de buscar discernimento de espírito, igreja. Olha quantos enganos tem dentro da igreja. Muitos pulando, fazendo ali, como se diz, as manifestações que o Espírito Santo faz, e você vai ver o espírito do engano, igreja. E aí eu chego aqui e a pessoa não conhece a minha vida, eu falo meia dúzia de línguas estranhas, a igreja já, glória a Deus, Deus está neste lugar. Igreja, vamos abrir os nossos olhos, igreja.
Aleluia. Nós estamos com isso aqui na mão. Vamos ter discernimento. Vamos buscar o verdadeiro discernimento da parte do nosso Deus. Eita, meu Deus. Aleluia. Eu nunca vi uma igreja tão adormecida no tempo a qual nós estamos vivendo. A igreja está dormindo. A igreja ela está sendo alimentada com qualquer coisa, com qualquer alimento, um alimento estragado. E quando você vai ali dar um alimento sólido, um alimento verdadeiro, a pessoa já está com o estômago com fastio, já não aceita mais. Por quê? Porque aquilo que ela vem comendo já estragou o seu estômago, não aceita mais a comida sadia, a comida que traz vida, a comida que verdadeiramente vai alimentar a tua alma. Aí você olha dentro da igreja, os crentes tudo depressivo. Eita, Deus. Mas como que eu posso estar depressivo se eu estou alimentando? Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Pai. Meu Deus. Aí você olha dentro da igreja, igual a gente fomos cooperar num lugar. Meu coração não estava desejoso de ir, mas porque uma pessoa ia ministrar neste lugar, a gente foi, que fazia muito tempo que a gente não via essa pessoa, nem essa família, e a gente fomos. O Senhor, Ele tem suas formas de trabalhar, né? Aleluia. E nós fomos ali para ver essa família. Pastor Leone, quando eu entrei, cheguei na porta da igreja, a minha carne já começou a tremer todinha. E eu disse para a missionária que estava conosco: mas o pastor, isso aqui não vai prestar. Eu só não volto daqui para trás, porque os irmãos já nos viram chegando. E eu disse para a missionária. E quando nós entramos dentro daquele lugar, igreja, parecia que a única coisa que eu queria é que o chão abrisse e eu enfiasse lá dentro. Parece que as minhas carnes iam soltar dos ossos. Parece que eu não ia suportar aquilo ali. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus para o Senhor cobrir nós com o sangue dele naquele lugar. E o Senhor, Ele foi me enchendo de ousadia e autoridade. E quando foi passado, para quem ia ministrar a palavra naquela noite ali, ele louvou um louvor. E quando ele louvou aquele louvor, pastor Leone, parece que eu fiquei 3 vezes maior do que eu sou. Não é muita coisa não, igreja, eu sou pequenininha. Mas eu me senti crescer naquela cadeira, eu não conseguia mais ficar sentada. E quando eu me coloquei sobre os meus pés, o Senhor me deu uma autoridade do céu. O Senhor começou a encher a minha boca de línguas que eu ainda nunca tinha falado. E ali tinha uma prima minha que congrega neste lugar, que estava perto de mim. E eu vi que ela ficava me olhando de vez em quando. Eu dava assim uma disfarçada e falando com o Espírito Santo, não permita que eu abra a boca neste lugar. Não foi me dada a oportunidade, eu agradeci e glorifiquei demais ao Senhor. Mas quando passa para o pregador que ele louva a igreja, e depois do louvor, o Senhor enche ele também de uma glória maravilhosa e disse: o Senhor está revelando o pecado aqui neste lugar. E quando ele disse isso, ele falou: irmã, pode soltar tudo, pode jogar tudo para fora. Desse dia para cá, nós estávamos indo embora para casa. Eu já disse para o meu esposo, e o pastor e a missionária que estava junto conosco: vamos entrar em oração, porque hoje travou uma batalha no mundo espiritual contra a nossa vida neste lugar. E só Deus sabe que nós temos passado naquele lugar. Aleluia, meu Deus. Nós estamos de pé, igreja, não por nós, mas porque nós somos cobertos de oração. Aleluia. O Senhor tem levantado intercessores para interceder pela nossa vida. Os irmãos não sabem a guerra que nós temos passado ali naquele lugar. Eu já dei vontade de ir embora, igreja. Eu já orei: Senhor, nos tira deste lugar. E quando você chega na igreja, Deus responde, irmã Valéria. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Não
reclama da perseguição que você passa, não. Aleluia. Tudo isso é estrutura, é raiz que você está criando. Aleluia. Para meu aquilo Deus. que você vai viver lá na frente. Aleluia. Glória a A Deus. gente precisa de ter estrutura. A gente precisa de ter raiz. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente olha a missionária Viviane e pensa como Aleluia, Jesus. que eu suportei tudo isso, o pra quê, o porquê. Quando a gente chega lá na frente, a gente vai compreender o pra quê e o porquê. O pra quê e o porquê. A liderança dessa igreja, pastor Leão, muda de calçada quando me vê na rua. Se às vezes chegar em algum lugar que a gente estiver, não me cumprimenta com a paz do Senhor. Eu não conheço o trabalho, mas o Espírito Santo, ele conhece. Então, se nós levantarmos contra a vida de um irmão que está tentando ser usado, ser boca de Deus, mesmo sem querer, a gente precisa de agradecer. Porque o Senhor, ele quer crescimento para nós. O Senhor quer que nós entremos pela porta estreita. Aleluia. Mas não, é mais fácil eu levantar contra a vida da pessoa, eu não conversar. Mas e aí? Vai continuar do mesmo jeito? É, meu Deus. Aí quando chegar naquele grande dia, no seu nome eu preguei, no seu nome eu libertei, no seu nome eu profetizei, nós vamos ouvir o quê? Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Então vamos buscar discernimento de espírito, igreja. A gente é convidado para muitas coisas. A irmã Valéria mesmo, quantos convites? No tempo do Senhor a gente chega. Aleluia. É verdade, meu Deus. Né? Porque como foi falado ali no culto pelo meu esposo, a gente que quer seguir Jesus, nós tem que negar nós mesmos. Porque quando um irmão querido nos convida para alguma coisa, a gente quer estar. A gente quer estar lá. Né, irmã Marla, elas fazem uma reunião de mulheres, tudo aquilo que eu gosto. Nunca consegui estar. O Senhor nunca liberou. Ainda. Por quê? Porque nós não mandamos em nós mesmos mais. Aleluia. Mas nós andamos conforme Deus quer, nós colocamos os pés aonde Deus quer, porque se a gente teimar, a gente ainda pode pegar uma seta lá e voltar setado para casa e depois vai reclamar, meu Deus, mas por que o Senhor permitiu? Não é assim? E eu sou chorando na presença de Deus, eu peço mesmo. Ai, Senhor, eu quero, é desejo do meu coração, eu quero. Mas se eu não falar, vai, eu não vou. E sempre quando é assim, eu uso o meu esposo. Senhor, se o Senhor estiver mesmo nesse negócio, eu vou falar com o meu esposo e ele vai concordar. E aí eu já quase sei a resposta, porque para tirar esse varão de casa, irmão, a irmã Diane sabe, para tirar esse varão de casa, nem a morte consegue. Eu não comentei com ele da vigília não, viu? Eu acho que deve ter sido o diácono Simeão, eu não sei quem convidou ele não. Que eu ouvi ele falando para alguém, dependendo do horário que nós saímos do culto, nós vamos passar um pouco na vigília. E eu mais que depressa já peguei uma sacola, enfiei tudo quanto é coberta das meninas, flauta e tudo, vai que o dia é hoje. Mas eu não falei, meu bem, nós vai. Não. Porque tem um tempo determinado para todas as. Aleluia, Jesus. E nós precisamos Glória de obedecer a Deus. esse tempo. Nós precisamos de obedecer este tempo. Esse tempo. Todos os meus desertos, irmã Luana, as únicas pessoas que o Senhor deixa estar conosco, irmãos José e irmão João,
irmão Leomar, mais a irmã Marla, irmã Simone, irmão Rogério. Ninguém mais. Ninguém mais. Não sai ainda do deserto, viu, minha amada? O seu ainda vai demorar um pouquinho, mas o Senhor está caminhando contigo, tá? Tem algumas coisinhas aí que você ainda precisa de compreender. Tem algumas coisinhas ainda que você precisa de deixar. Né? O Espírito Santo fala contigo e você sabe o que ele está falando. E assim também é conosco. Amém? Eu ia entoar um louvor, mas tomei muito tempo, igreja. Né? Eu agradeço. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu louvo o Senhor, né, pela vida do pastor Leon, da missionária Viviane, de todos os irmãos, né, que a gente tem o conhecimento. A irmã Rosinha já está ali dormindo, tadinha, porque eu ouvi eu falando esse tempo todo da sono. Né? Mas nós precisamos de ficar ligados, irmão. Aleluia, né, glória a Deus. Sua esposa, prazer revê-lo vocês. E as palmas que louvam ao Senhor, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Celisvânia, que ela é verdadeira, né, irmão? Todo mundo fosse verdadeiro, né? Esse casal que eu tenho um carinho tão grande e eu devo muito a eles o meu ministério hoje. Sou muito grato a eles, né? Se hoje aonde que eu tô, eles me ajudaram muito. Quando, na minha caminhada, acerca de dons espirituais, eu lembro que um dia eu estava na casa deles e tinha um pastor, o pastor Carlos, estava orando mais eles, e Deus me arrebatou, o céu se abriu, irmão. Eu vi anjos em cima da casa deles, uma coisa mais linda do mundo. Aleluia. Hoje quase crente não vê isso mais. É verdade. Não. Aleluia. Os crentes desligados. Hoje dos cultos e do cultual, os crentes ficam desligados. Aleluia, meu Deus. Eles oravam muito na casa deles e nós ia para lá orar. Eu vi, primeira vez que eu vi anjos, o céu se abriu, Deus arrebatou nós, não é, pastor? Na casa ali no Amazonas. Foi coisa linda, irmão. Coisa linda mesmo. Eu nunca, no Boa Vista, aliás, eu nunca tinha visto aquilo, uma coisa mais linda, de uma graça de Deus, o poder de Deus. Nós estamos precisando de voltar disso aí. Aleluia. É verdade, papai. E o discernimento, como ela falou, né, irmão? Está precisando muito. Muito, muito. O diabo está entrando. Eu vou contar um fato aqui para onde eu entrar dar oportunidade para os irmãos. Chegou um macumbeiro na igreja. Chegou um macumbeiro na igreja. E uma irmã. Ficou lá atrás. E aí, eles dando glória a Deus, dando aleluia, glória a Deus. E os irmãos na igreja lá, glória e tal. Aí, eu comecei a arrepiar do pé à cabeça. Falei, tem alguma coisa errada nesse culto. Eu olhava para eles, eu não olhava em mim, eu olhava para eles, não olhava em mim. Eu falei assim, esse negócio tá errado. Aí o Espírito Santo falou para mim, ele é do outro lado. Só que aí, o diabo veio colocar medo em mim, no altar, você imagina? E eu comecei a tremer. Eu falei, Jesus. Até o diácono Fabrício que estava pregando no dia, foi um poder de Deus, foi bênção de Deus. E aquele irmão jogando seta lá atrás, jogando seta. Ah, irmão, quando eu peguei o microfone, não aguentei, não. Falei, o diabo vai ter que sair em nome de Jesus. Então Deus está à procura dessas pessoas que têm o dom de discernimento e a autoridade do Espírito Santo. Para repreender isso aí. Porque eles não estão tendo medo mais não de nós não, irmão. Tá? Eles não estão tendo medo não. Eles estão invadindo as igrejas e afrontando nós. Por isso nós temos que orar e buscar revestimento espiritual. Nós passamos no monte de madrugada, você vê o tanto de dia, eu deparei com uma ali, bati de frente com ele, preguei a palavra. A mulher afastada dos caminhos, os irmãos estavam junto comigo, lembra? Né? E eles não têm medo mais de nós. E falou assim, vocês oram mais. Você está orando, então vocês oram mais. Tá 6 horas a mais. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está à procura de nós orar, de nós buscar. Está com a oportunidade o cooperador irmão Rogério para estar louvando o Senhor nessa noite. E depois o diácono Rudies, pode seguir em nome de Jesus. Aleluia.